Existem histórias que chegam como um sussurro e outras que batem no peito como diagnóstico. Mas também existem histórias que começam com medo e se transformam em força. Hoje, o Deixa Ela Falar recebe uma mulher que viveu tudo isso, que sentiu um caroço no próprio corpo e decidiu escutar o chamado, que ouviu a palavra metástase e mesmo assim não entregou o próprio destino ao silêncio, que enfrentou medicamentos, entrou em menopausa precoce, lidou com efeitos colaterais pesados, mas não parou de treinar, de viver, de acreditar no próprio corpo. Esse episódio é sobre coragem em sua forma mais real, é sobre consciência e prevenção, mas também sobre escolher permanecer viva enquanto se luta para continuar vivendo. Então, antes de começar, já deixe seu like, encaminhe esse episódio para uma mulher que você ama e se inscreve no canal do Deixa Ela Treinar, porque toda a história contada aqui tem o poder de salvar e transformar a outra. Em 2023, a Alessandra Marquito encontrou com as próprias mãos um nódulo no seio. Os exames confirmaram não apenas um câncer de mama, mas a fase metástica, com acometimento em osso e pulmão. Alessandra iniciou um tratamento hormonal agressivo, enfrentou a menopausa induzida antes do tempo, lidou com dores, limitações e mudanças corporais, mas não deixou de lutar. Em agosto de 2025, ela recebeu a notícia que todo paciente oncológico espera ouvir. Tinha entrado em remissão. E hoje ela está aqui para transformar a própria história em informação, força e esperança para outras mulheres. Ale, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Eu estou arrepiada depois de ler isso tudo. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, por estar compartilhando a sua história. Desde o ano passado que eu queria gravar com você, né? No Outubro Rosa do ano passado. E dessa vez eu falei assim, nossa, quem sabe eu consigo gravar com a Ale, entrei em contato e você topou. Então eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Olha, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, você sabe o quanto que eu gosto de você também, eu queria ter feito esse episódio ano passado, porque é importante, né? Eu acho que o Outubro Rosa é um momento para a gente fazer isso, dar alertas, né? Eu acho que contar a experiência que a gente tem como paciente oncológica é legal, né? Para as outras pessoas, as outras mulheres. Então, assim, é com muito prazer que eu tô aqui hoje. Obrigada, Ale. A gente se conheceu no CrossFit. Exatamente. E desde o CrossFit a gente interage, nem que seja pelas redes sociais, né, isso Ale? mesmo. Se encontra uma vez ou outra. Ale, agora vamos lá. Como que foi o momento em que você percebeu o nódulo? E você lembra exatamente desse dia? Como que foi? Eu lembro exatamente. Eu estava dormindo de bruços e aí eu senti um nódulo, ele realmente estava mais duro um pouco e aquilo me incomodou. Nesse momento que eu estava de bruços, me incomodou muito. Isso foi logo depois do carnaval do ano passado, foi em torno de fevereiro, março do ano passado. Então, assim, eu ainda demorei um pouco para procurar a minha médica, entendeu? Esse que foi o problema, eu acho que eu negligenciei um pouco isso. Eu achei que não era nada, eu achei que poderia ser outra coisa. Ou acho que eu não acreditava que poderia ser um câncer, essa que é a verdade. Então, chegou em abril que eu fui procurar a minha médica. Então, olha o tempo que eu levei para procurar a minha médica. E aí ela fez o exame de toque em mim na casa dela. Nossa. Na casa dela, porque era uma amiga pessoal. Além de ser minha médica, era uma amiga pessoal. Então, eu pedi que ela me atendesse, mas porque ela também estava de licença maternidade, então por isso que ela fez isso. E quando ela tocou, que ela fez o exame de toque, ela falou assim, Alessandra, você vai fazer urgente todos os exames essa semana. Então, ela mesma já me deu alerta ali. Eu fiquei com medo, mas falei assim, não, mantive a calma, falei assim, vou fazer. Então, fiz tudo conforme ela me indicou fazer. E isso foi numa segunda-feira, eu já fiz todos os exames, a bateria de exames, na sequência que tem que fazer, né, que era mamografia, ultrassom e a biópsia. Na segunda-feira. Na quinta-feira, eu já estava com o diagnóstico na mão. Caramba! Foi desse jeito. E o que você sentiu na hora, Ale? Olha, é um desespero, acho que eu perdi um pouco o chão. E eu acho que, assim, essas reações, elas vão, assim, diferenciar de pessoa para pessoa mesmo. Eu perdi o chão, mas eu mantive a calma. Eu falei assim, olha, e agora, o que eu vou fazer? Aí comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu estava a caminho do CrossFit na hora, quando eu fiquei sabendo. Quando eu recebi a notícia que a Aline me falou. Eu continuei.
Eu fui pro CrossFit, treinei, sem ninguém saber, nem minha mãe sabia, ninguém sabia, só eu sabia. E a Aline, que é a minha médica. Treinei para esfriar a cabeça. Aí depois que eu fui na casa da minha mãe, que eu contei para ela, aí que a ficha foi caindo. Aí que eu comecei a chorar, aí que eu fui sentindo o que eu tinha recebido, sabe, de notícia. E você tinha o hábito de fazer o toque? Como que era? Mamografia? Não Como que tá? não tinha o hábito de tocar. Mas é isso, eu acho que eu conheço o meu corpo, então quando eu vi alguma coisa diferente, eu já procurei, né? Eu não esperei também tanto, eu esperei um pouco, né? Eu acho que eu negligenciei isso, mas eu fiz muito rápido, né? E eu acho que é importante a gente se conhecer nesse sentido. Então, talvez a gente não tenha mesmo esse hábito de se tocar o tempo todo, mas quando a gente se conhece, quando vê alguma coisa diferente, isso gera um alerta, né? Eu acho que é isso que é importante. Agora, os exames eu faço anualmente. Agora, eu estava atrasada em torno de 5 a 6 meses, que era pouco, mas olha só o pouco, como que é muito. Nessa dimensão do que eu descobri depois, né, de diagnóstico. Porque eu descobri ele já estava em metástase, o meu câncer, né? E quantos anos você tinha quando você descobriu? 42. Nova, né? Nova. Hoje em dia a gente percebe muito mais mulheres jovens, porque, né, jovens. Sim, a Odete Roitman tá aí pra provar. Jovens. 60 anos é jovem. Tendo câncer de mama. Por isso que também teve uma resolução agora, que a partir dos 40 anos é indicado fazer, né, o rastreio, pelo SUS, principalmente, porque é isso, né, que foi o debate, porque as pessoas têm que ter esse acesso, né, a fazer o exame, isso é importante. Sim. E então você já tinha o hábito de fazer o autoexame? Não, só os exames preventivos. Preventivos, exatamente. E como que foi receber o diagnóstico de metástase logo de cara, assim? Aí foi uma tristeza profunda mesmo, porque o que aconteceu? Eu tive o diagnóstico do câncer de mama e comecei a fazer todos os exames para fazer o estadiamento da doença, que é para saber em qual estágio você está, como que está o nódulo, o tamanho, né, o tipo de célula, eles fazem todos esses exames. E eu fui muito rápida, né, porque como eu sou da área da saúde, eu tive uma orientação também muito de perto, eu fiz tudo muito rápido. Então, em um mês, eu já tinha concluído todos os exames. Quando eu peguei o resultado, exatamente por ser da área da saúde, eu li antes de levar para minha médica. E eu não queria acreditar no que eu estava lendo, porque assim, quando eu li que tinha metástase, porque não vem com esse termo, né? Fala que tem os nódulos em outros lugares. E aí eu li que tinha no pulmão, que tinha no meu osso ilíaco. Aquilo me assustou muito. E aí você fica ansiosa, porque você não sabe o que vai acontecer mesmo, né? E nesse período dos exames, eu também ficava pensando o tempo todo, como que vai ser meu tratamento? O que eu vou fazer? Vai ser cirúrgico? Vai ser quimioterapia? Eu vou perder o cabelo? Então, assim, essas situações, elas se passam na sua cabeça, você fica nervosa, você fica ansiosa, você fica com medo. Então, assim, eu cheguei a comprar várias coisas nesse meio tempo, porque eu queria me preparar do que estava vindo. Então, assim, esse lenço, por exemplo, que eu estou usando hoje, eu comprei na época pensando em colocar na cabeça, porque eu ia ficar careca. Nossa. Entendeu? Eu tinha olhado peruca, eu tinha olhado enxaguante bucal por causa da mucosite que geralmente dá em radioterapia. Eu já estava assim, me preparando para o pior, sabe? Me preparando para o pior. E aí, quando eu recebi a notícia da metástase, aí que eu pensei assim, gente, ainda bem que eu estou preparada, porque assim, o pior veio. Nossa. Sabe? Eu fiquei assim, realmente muito triste. Chorei muito até ir na minha médica. Mas o confortante é isso, né? Quando eu cheguei na minha médica, que ela me deu a possibilidade de tratamento, aí eu acalmei. Falei assim, nossa, que bom que a medicina avançou, então assim, tem outros tratamentos, não vai entrar em químio. Aí que eu fui entendendo o que estava acontecendo. Sim. Sabe? E depois, como que você fez para segurar o emocional também, Alê? Conta aí, porque
Eu tenho muito tempo que a gente não se encontra, mas eu acompanho você no Instagram. E assim, a gente que conhece você, a gente fica preocupada, né? Tipo, será que ela tá bem e tal? Como que você fez para segurar, para passar um momento algum você foi para rede social, sabe assim, para desabafar e não sei o que e tal, você demonstrou assim uma firmeza, um equilíbrio diante desse desafio. Como que foi para... Eu acho assim que na minha vida profissional, eu sempre fui dessa forma. Quando eu tinha um problema, eu tinha que resolver esse problema, né? Então eu focava muito em resolver o problema. Eu trouxe isso para minha vida pessoal, né? Então assim, eu me vi diante de um problema muito grande, que eu falei assim, agora é focar em resolver o problema. O que eu tiver que fazer para combater o câncer, eu vou fazer. Então eu acho que eu foquei nisso. E aí eu comecei a trabalhar todas essas áreas que são importantes, porque eu acho que é importante, que é a área espiritual, né? Assim, trabalhar a mente, porque além do corpo, né? Porque eu acho também que o corpo é importantíssimo, essa questão das orientações médicas, alimentação, mas eu trabalhei muito o espiritual e a mente, entendeu? O tempo todo me conectando com alguma coisa para poder ter um equilíbrio. Eu acho que eu me fortaleci dessa forma. Sim. E rede de apoio? Você conseguiu? Rede de apoio é importantíssimo para quem está nessa fase. E eu tive muitas pessoas do meu lado, muitas pessoas que me mandavam mensagem, que me ajudavam, sabe? Que vinha com carinho. Isso foi muito importante para mim também, porque às vezes eu acordava chorando, eu ligava meu celular e tinha uma mensagem, sabe, bacana de alguém preocupado comigo, perguntando como que eu estava. Então isso me acalentava, sabe? Assim, eu ficava feliz com aquela mensagem. Chorava muito, né? Sim. Porque eu ficava emocionada. Mas aquilo me fortalecia muito. Algumas mensagens assim religiosas também, sabe? E aquilo ali me conectava comigo. Eu ficava pensando, poxa, é isso aí. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que viver. E vamos bola pra frente. Então aquilo eu caía e ao mesmo tempo levantava, sabe? Sim. Nessas horas que a gente vê como a gente é forte, né, Ale? Exatamente. Que é a única opção que tem. É a única opção que a gente tem, é ser forte nesse momento, sabe? É isso mesmo. E você não passou por uma quimioterapia tradicional, mas por bloqueio hormonal. Como foi entender que seria esse o tratamento? É isso, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu fui estudando e acompanhando, né, com a minha médica essas questões. E a gente aprende um pouquinho, né, que cada tipo de câncer, cada tipo de pessoa tem um tipo de tratamento. Então, eu fiz uma imunistoquímica. Então, nessa imunistoquímica deu o tipo celular, que era o meu câncer. E hoje a medicina está muito avançada nisso. Então, eles trabalham alguns medicamentos que são alvo daquele tipo de célula, né? E eu realmente nem sabia que tinha esse avanço todo. Então ela falou comigo, falou assim, olha, você já está em metástase, eu estava em estágio 4 da doença. Nossa, já estava avançado. Já estava bem avançado, mas pelo meu tipo celular, ele é ligante a estrógeno e progesterona. Então, quando eu inibo esses hormônios, ele para de crescer. Então, eu tive que fazer uma inibição hormonal. Sim. Entendeu? E essa inibição hormonal é uma injetável, é uma medicação injetável que ela faz em mim todo mês. E medicamentos orais também para segurar isso, né? Para segurar esse hormônio zero. Então não tive que passar por uma quimioterapia, mas é uma medicação também muito forte, porque acabei entrando em menopausa induzida. Sim. Então o que acontece? Uma mulher, ela naturalmente, ela entra em menopausa, né, com o passar dos anos. Eu não, eu entrei em menopausa de um dia para o outro. Quando a medicação ela fez efeito no meu corpo, eu senti todos os efeitos da menopausa no mesmo dia. Foi assim que aconteceu, entendeu? Nossa, a menopausa já é desafiadora, ainda induzir por conta de um tratamento oncológico ainda deve ser 1000 vezes mais pesado, né? Foi bem pesado, porque é uma indução química, né? Então, assim, a gente sente no corpo todos aqueles efeitos. E aí, hoje, o que eu faço? Hoje eu trabalho para mitigar todos esses efeitos no meu corpo, né? Então, assim, eu tenho todos os efeitos da menopausa, a insônia, o fogacho. Isso, não pode fazer a reposição hormonal, senão... Não posso fazer reposição hormonal, exatamente, nunca mais. Essa que é a verdade. Então eu tenho que trabalhar tudo aquilo fora para poder ajudar nesses efeitos. Então tudo aquilo fora é o quê?
é treinar, é alimentação, entendeu? Então, assim, são esses recursos que a gente tem. Algumas medicações, por exemplo, antidepressivo, elas revertem o quadro do fogacho, então eu faço uso dessa medicação também para reverter o fogacho. A questão da insônia, eu trabalho também com algumas medicações que ela deixou eu tomar para ajudar, mas assim, coisas, melatonina, coisas mais naturais também, né? Que a gente tem que trabalhar para poder ajudar nisso. Irritabilidade, não tem muito o que fazer, mas eu evito alguns gatilhos, né? Sim. Então, assim, por isso que a meditação é importante, a yoga me ajudou também nessa parte. O próprio treino, eu acho que desestressa você. Então, assim, hoje eu trabalho essas alternativas para poder ajudar nos efeitos colaterais da menopausa. Que entendeu? bom, Ale. E você sempre teve uma vida saudável, né? Sempre cuidou da saúde, sempre fez atividade física. Isso me ajudou muito. Ela fala, né? A minha médica fala que isso me ajudou muito. Porque é diferente quando uma pessoa chega no consultório com um diagnóstico de câncer e não tem esse histórico. Então, ela tem que mudar a vida dela toda para se ajustar a isso. Porque é importante, durante o tratamento, você ter esse cuidado com a saúde, né? Manter uma alimentação mais regrada. O treino, ele ajuda muito nessa questão. Então, assim, a pessoa mudar esse estilo de vida de repente é mais difícil. Claro. Então, o que eu fiz? Eu fiz adaptar. E eu acho que eu também não tive tanto efeito colateral das medicações por conta do meu histórico. Porque uma dessas medicações orais que eu tomo, que é inibidor de ciclina, ele traz problemas cardíacos. E eu não tive esses problemas. Eu faço monitoramento, eu consegui ficar ok com essa medicação. Então, assim, se eu não tivesse também, eu teria que suspender, entrar outra alternativa. Então, você entende o quanto que é importante a gente também estar com o corpo fortalecido para receber esse tipo de tratamento, entendeu? Então, assim, o quanto que é importante você manter uma vida saudável. Para poder até depois conseguir entrar no embate aí com esse câncer de uma forma, né, justa. A gente não sabe o dia de amanhã, né, Ale? Nossa, Exatamente. Quando que a gente vai receber? Essas coisas não anunciam que estão chegando, não né? anuncia. Elas vem como uma tempestade na nossa vida, né? É dessa forma. E o que você gostaria que toda mulher soubesse sobre diagnóstico precoce, inclusive as que acham que com elas não vai acontecer? Como eu falei, eu também achei, né, que não ia acontecer comigo. Então, o que eu falo para as pessoas é que o diagnóstico precoce, ele vai salvar a vida, né? Porque é isso, a gente não sabe a dimensão do câncer no seu corpo, você não sabe se vai estar em metástase ou não. Então, quanto antes você souber em que nível, em que estágio você está do câncer, a possibilidade de cura ela é muito maior, né? Até mesmo de tratamentos não invasivos, né? Então, assim, no meu caso, um tratamento não invasivo. Então, o quanto antes a gente souber é melhor. Então, é importante fazer o exame, né? Esses exames de monitoramento, manter mesmo a regularidade. Tem gente que marca assim o dia do aniversário para poder fazer os exames. Então, eu acho que é importante isso, você manter pelo menos uma data fixa para poder fazer esses exames com regularidade, sabe? Se conhecer, porque é isso, né? A questão, não, às vezes a gente não tem o hábito de se tocar, mas quando a gente se conhece, qualquer coisa que aparece no seu corpo, assim, gera um alerta. Então, assim, não espera. Eu acho que, assim, vai lá, procura um médico, procura saber o que é aquilo, né? Porque é importante. Isso. Ale, uma curiosidade que eu tenho. Como que você passou a enxergar a vida depois do diagnóstico? Ai, Fê, são tantas as lições que é até difícil falar. Mas, assim, a gente valoriza a saúde de outra forma. É uma forma realmente muito diferente. O olhar que a gente tem hoje para a saúde, para a vida, né, é diferente. Para relações, para autoconhecimento, né? Eu acho que isso tudo mudou na minha vida. E realmente, assim, teve um dia que eu levantei, eu acordei chorando. Isso acontecia direto, mas teve um dia que foi muito forte isso. Eu acordei com um sentimento, assim, de morte muito forte dentro de mim. Como se eu fosse morrer naquele momento, sabe? Assim, um desespero. Então, assim, eu acho que é tudo. A medicação fazendo efeito, acho que tudo passando ali no meu corpo, eu acordei desse jeito. E eu falei com a minha terapeuta, porque outra coisa que é importantíssima é você ter uma terapeuta, fazer um trabalho psicológico, sabe? Junto, é importante.
Eu falei com a minha terapeuta, nossa, olha só o que aconteceu, né? Eu fiquei o dia inteiro chorando. E ela perguntou para mim, mas você tem medo de quê? Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Aí isso me levou a pensar. Realmente o medo que eu tenho hoje é de não viver em vida aquilo que eu sonhei para mim, entendeu? Então, assim, realmente isso te gera uma angústia, né? Tem tanta coisa para eu viver. Então, aí você começa a lutar por aquilo, né? Que você fala assim, não, eu tenho muita coisa para viver mesmo, então vou fazer, vou acontecer. Então, eu escolhia estar treinando, mesmo estando triste naquele dia, mesmo estando, sabe, cansada, porque é isso, eu tinha esses efeitos colaterais. E eu escolhi estar ali, sabe? Eu escolhia estar na minha terapeuta, eu escolhia fazer uma meditação, eu escolhia rezar. Então, assim, todos os dias também eu fazia um exercício antes de dormir, que era elencar 3 coisas durante o dia para a qual eu tinha que agradecer. E aí eu dormia com aquilo, não agradeço por ter acontecido isso comigo. Então, assim, comecei a praticar muito esse exercício da gratidão, que foi, assim, acho que mudando muita coisa dentro de mim, sabe? Então, hoje eu tenho outro olhar para a vida, outro olhar. Legal, eu imagino. Porque quando eu fiz 40 anos esse ano, e eu falei assim, nossa, a vida passa muito rápido, né? E chega uma hora da vida que a gente não pode mais ficar perdendo tempo com bobagem, com reclamação ou oportunidades, né, não deixar nada para depois. Você não sabe o depois, o que vai acontecer. Então, assim, não deixa para depois o que você pode fazer hoje, sabe? E a gente não vai viver para sempre, independente de qualquer doença, qualquer coisa. Eu acho que as pessoas acham que elas vão viver para sempre, né? E que a vida não passa rápido, né? Exatamente. Ale, a menopausa induzida chegou antes da hora. Quais foram os efeitos mais difíceis e como que você lidou com eles? Então, um deles foi a insônia, né? E isso aí, eu comecei a trabalhar a saúde do sono, né? Que é evitar telas antes de dormir. Aí eu começo a ler um livro para me ajudar, a melatonina. Então, assim, sempre alguma coisa para me ajudar nisso. Mas eu tive também muita irritabilidade, o fogacho. Então, eu tomei um antidepressivo. Na verdade, ainda tomo, que me ajuda muito a reverter esse quadro do fogacho. Porque é impressionante, você está aqui conversando, normal, de repente vem um calor que você não consegue nem explicar. Então, assim, são efeitos que te deixam irritadas, porque é isso, você não consegue dormir, aquele calor no corpo. Então, é uma sequência de coisas que altera seu humor de uma forma, assim, que não dá nem para explicar. Teve uma outra questão de fadiga, que eu trabalhei treinando, porque é o oposto, né? Quanto mais eu tinha fadiga, eu treinava, esse quadro era revertido. Impressionante, né? E até meu humor também melhorava com isso. Então, os treinos, a meditação, que também me ajudou bastante a me conectar comigo, a ficar mais equilibrada. Que legal! Então, é desse jeito, trabalhando o externo para poder ajudar nesses efeitos colaterais. E outra coisa, a maior parte das pessoas imagina que durante o tratamento a vida para. Mas você seguiu treinando e se movimentando. De onde veio essa decisão? É isso, eu escolhi essa questão de continuar treinando porque eu senti que realmente fazia muito efeito positivo para mim. O treino, ele te ajuda a reduzir estresse, né? Ele vai mantendo sua massa magra, que é importante para evitar os efeitos colaterais do tratamento. E o CrossFit, como eu sou assim, adepta ao CrossFit... Não, ela desde quando chegou no Brasil, ela tá no CrossFit. Assim, eu sou adepta do CrossFit, dessa seita que é o CrossFit. Isso. É legal, porque ali você tem vários amigos no mesmo ambiente e aquilo ali te ajuda muito, sabe? Assim, é uma sensação de pertencimento, todo mundo ali te dando força. E eu mesma eu falei com eles, falei assim, gente, eu não sei como que vai ser, eu não sei se eu vou continuar aqui, se eu vou continuar treinando, se eu vou conseguir, mas mesmo de forma adaptada, eu fazia meus treinos assim, seguindo o meu limite, mas eu fazia. E isso foi se mantendo de um jeito que aí eu consegui ir, treinei normal e continuei, não parei de treinar. Hoje eu até coloquei a musculação também no rol aí dos exercícios, porque eu acho que o fortalecimento é importante. Então hoje, além do CrossFit, eu faço a musculação.
de vez em quando a yoga, então eu vou alternando entre essas questões aí. Bom demais. E houve algum momento de exaustão que você pensou em desistir de lutar e o que te fez seguir? Não tem como romantizar uma questão dessa, né? Realmente é muito doloroso, a gente fica triste, mas eu acho que eu me apeguei muito a essas questões de o que eu quero para mim. Eu não vou me entregar, eu quero viver, tem muita coisa para acontecer ainda na minha vida, então acho que me apeguei muito a isso e falei assim, não, vamos para frente. Então eu respeitei o meu tempo, o dia que eu tinha que chorar, eu chorava, mas eu não ficava naquele lugar. Eu acho que o importante é você não ficar nesse lugar. A gente tem que se respeitar, respeitar o nosso momento, chorar, desabafar, buscar apoio, né? Eu tinha muitos amigos que me ajudaram muito nessa fase, mas você não pode ficar nesse lugar. Acorda depois, no dia seguinte, e fala assim, vamos embora, vamos resolver isso, Sim. vamos para frente. Então, acho que eu me apegava muito a isso, ao que eu queria ainda para minha vida e não ficava na cama, sabe? Sim, enfrentar o problema de Enfrentar frente. de frente, exatamente. E você se conectou com outras mulheres que estavam passando por esse momento? Teve alguma história que te marcou mais ou que te trouxe mais esperança? Como que foi? Muitas. Eu acho que essa rede de apoio também de experiências, né, de outras mulheres com câncer de mama, foi muito importante para mim. Por isso que hoje todo mundo também que me procura para tirar dúvidas, eu assim faço com o maior prazer, sabe? Porque eu acho que é importante dar esse apoio, até de informações pelo que eu já vivi. Então, assim, as pessoas também que me orientaram não foram só os médicos, né? Foram essas pessoas que passaram pelo câncer e que me falaram, olha, eu busquei isso, busquei aquilo, foi assim que aconteceu. E aí eu fui entendendo mais, né, sobre o câncer e me ajudou a ter uma clareza sobre tudo. Teve uma história muito marcante de uma colega do Rio, que ela realmente perdeu a mama porque fez a cirurgia. Então, tem algumas histórias que realmente impactaram de uma forma muito triste para mim, negativas, porque eu ficava pensando assim, poxa, eu também vou perder a mama, sabe? É ruim. Mas teve outras muito positivas que ao mesmo tempo me levantavam. Então, assim, a gente tem que se apegar a essas questões positivas, porque cada um vai responder de um jeito. Então, a gente não pode se desesperar, sabe? Sim. Não ficar ansiosa, porque realmente cada um é de um jeito. Cada um vai ser um tratamento, é uma resposta diferente. Mas é importante pegar algumas experiências para você entender melhor da dinâmica, a quem procurar também quando você tiver aquele efeito colateral, o que fazer. É bom trocar, sabe? Essas figurinhas. Muito bom, muito bom. E a gente sabe que a parte mais difícil são as mudanças no corpo durante o tratamento. Como foi para você lidar com isso? A gente enxerga a beleza de outra forma. Essa que é a verdade, né? Então, assim, graças a Deus, eu acho que externamente eu não tive tantas alterações como outras mulheres quando faz a químio, né? Externamente, porque internamente eu tive várias por conta da menopausa. Que é isso que ninguém vê. E que é até ruim, porque quando a pessoa também não vê que você tá assim, eu acho que ela acha que você tá muito bem e já até esquece, sabe? Isso é ruim, por isso que eu falo que o câncer ele te deixa muito solitária nessas questões também. E por isso que você que tem que fazer, você que tem que correr atrás, você que tem que, sabe, se levantar. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém. E é isso, acho que graças a Deus eu fui mantendo. E a autoestima eu jamais perdi, até porque eu tenho irmãs mulheres que cuidam muito da imagem. São quantas, gente? Eu já contei 10. São quantas irmãs? São 3. Nossa, jurava que 3 era mulheres. 10. Todas elas cuidam muito do corpo, sabe? São mulheres bonitas. Tem irmãs São muito lindas. bonitas. São muito São bonitas. muito bonitas. Inclusive, eu fiz meu painel genético pensando nelas, né? Porque elas também têm que se cuidar agora. Sim. Fazer até com mais regularidade os exames. Elas se cuidam muito, né? São mulheres bonitas, como eu falei. Então, eu não deixei isso apagar. Falei assim, não, tudo que eu puder fazer para manter minha autoestima lá em cima, eu vou fazer. Então, eu vou continuar me cuidando. Eu acho que esse carinho com o corpo, ele é muito importante. Independente do que acontecer. Ah, perdi o cabelo. Eu sei que é triste, eu sei que é complicado. Mas tenta ver alternativas para você ficar bem com aquilo. Você vai ter que se adaptar àquela situação, sabe? Então, eu acho isso, que eu fui me adaptando a algumas questões.
Eu era muito mais malhada, né? E assim, eu fui perdendo um pouquinho de massa. Mas eu tô aqui, ó, sabe? Treinando Claro. todo dia para manter. Eu não quero Uhum. perder, então vou treinar para manter. Cuidando do cabelo também, porque de qualquer forma eu tenho uma queda por conta de uma das medicações. Mas eu faço laser, sabe? Para cuidar disso. Laser genital também, porque é importante. Porque tem uma secura maior, então a gente tem que trabalhar a parte Olha, genital para isso. A mulher que está na menopausa vai entender, vai que saber. loucura, né? Quanta coisa eu E não aí, sabia. graças a Deus, a gente tem alternativa hoje, sabe? Para Uhum. conseguir manejar isso aí, sabe? Então eu faço de tudo que eu posso para poder me organizar, aceitar meu corpo agora do jeito que ele tá. Porque é isso, são alterações internas que, olha, só eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu imagino, Ale, e admiro o quanto você está sendo forte, né? Porque você sempre foi muito vaidosa, né, também. Exatamente. Então, de Eu não fato, deixei isso se perder jamais, né? Eu falei assim, isso. não vou perder isso. Com certeza, com certeza. Teve alguma frase ou gesto que realmente te ajudou e que merece ser repetido por aí? Eu acho que não são as frases, é mais o gesto, sabe, que importa. Às vezes a gente não quer ouvir conselhos, entendeu? Às vezes a gente só quer ser ouvida. Eu Uhum. acho que isso que as pessoas têm que entender, que o abraço, o afeto, o carinho, um gesto ali, sabe? Eu acho que isso é mais importante do que qualquer fala. Às vezes a gente quer falar e o mais importante é que a pessoa escute. Ela não precisa nem te dar conselho nenhum, não, sabe? É escutar, tá ali perto de você. Acho que o gesto, nesse caso, é o mais importante. Isso. É uma escuta ativa, né? Tá ali É, do seu lado para não te falar que você não tá sozinha, que tem um exatamente. apoio. Exatamente. Muito bom. E a espiritualidade? Qual foi o papel dela nesse processo? Então, a gente ter uma conexão com alguma coisa te dá força, né? Te dá equilíbrio. Então, assim, eu tive isso. A espiritualidade, para mim, ela tem um papel junto com a religião, apesar de serem coisas diferentes, né? Eu acho que cada um, dentro da sua crença, tem que buscar isso. Uma meditação, uma conexão com algo maior, sabe? Uma oração que te conecte ali com a fé, porque Uhum. é isso que vai mesmo te dar força. Eu acho que é isso. Uhum. E a sua família, Lê, como que ela reagiu? Ai, minha mãe ficou tão triste, sabe? E Uhum. aí, o que acontece? Todo mundo, né, ficou muito triste, todo mundo me apoiou bastante, mas eu acho que eu não quis, eu quis poupar eles de algumas coisas, sabe? Então, assim, eu não queria levar tantos problemas para eles. Então, eu acabei resolvendo muitas coisas sozinha, sem, assim, compartilhar com elas, né? Para não deixar elas mais tristes, entendeu? Isso foi uma escolha minha, eu não Uhum. quis, porque eu senti que realmente eles ficaram muito abalados. Sim. E aí tem coisas que eu fui resolvendo sem até falar com eles, porque eu achava que era importante, sabe? Uhum. Poupar eles também um pouco. Sim. E às vezes tem horas que você sabe que você vai dar conta, que não vale a pena passar para frente para não desgastar as É tipo isso, pessoas. sabe? Foi uma escolha minha, assim, não passar muitas questões para minha mãe, porque eu acho que ela ficou bem abalada com isso, sabe? E como eu estava já me organizando, já estava conseguindo também sair dessa, né, com os Uhum. tratamento, tudo, falei, não vou passar isso para ela. Acho que eu quis poupar ela um pouco de algumas coisas, sabe? Sim, sim. E agora a parte boa, né? A notícia boa. Como foi receber a notícia de remissão? Ai, gente, é uma alegria tão grande. Não tem nem como explicar assim, como que foi, entendeu? Porque na hora de fazer o exame, eu fiquei muito tensa. Quem já fez o PET scan vai me entender. Porque o PET scan é um exame que você tem que ficar deitadinha esperando a medicação entrar no seu corpo. E imóvel, 1 hora, assim, esperando a medicação, que é radioativa, entrar no seu corpo, para depois você entrar na máquina. E depois que você entra na máquina, você fica 20 minutos na mesma posição dentro da máquina. Então, assim, e não pode ninguém estar te acompanhando, você não pode mexer com o celular, não pode fazer nada. Então, é um exame que é solitário, né? Você fica ali 1 hora pensando na vida, sozinho, esperando, e é tenso. Então, assim, eu chorei o exame todo.
desde a hora que eu entrei até a hora de sair. E a médica, nesse dia, como ela viu que eu estava chorando muito, ela veio e falou comigo, olha, não posso falar ainda muitas coisas, porque a gente vai fazer o laudo, mas já vou te adiantar que já diminuiu bastante, que os exames estão bons. Aí eu já saí de lá muito feliz, né? Uhum. E aí, quando eu recebi o resultado, aquilo ali foi muito bom para mim, sabe? Assim, Até arrepiei de novo, é um Ale. alívio, né? Você vê que está evoluindo bem, que você já não tem nenhuma célula cancerígena mais ali ativa, né? Que tudo regrediu. Principalmente no meu caso, que como eu tinha um nódulo no osso ilíaco, talvez eu teria que fazer a rádio. E como ele regrediu só com a medicação, não precisei fazer. Então, assim, foram só notícias boas, entendeu? Eu tive uma resposta muito boa com o tratamento, muito positiva. Então, por isso que é importante eu fazer o meu relato, para dar esperança mesmo para as outras pessoas, porque, assim, existe cura, existe tratamento menos invasivo. Então, assim, é uma notícia maravilhosa. Pensa bem. É lógico que agora eu continuo me cuidando, né? O tratamento continua. Ele continua por um mínimo 5 anos. E o meu monitoramento ele é menor. De 3 em 3 meses eu tenho que fazer os exames. Mas eu já estou tão feliz de não ter nada que crescer mais que Amém. assim. O que é continuar o exame, o tratamento? Não é nada, né? Claro, com certeza. E você retomou agora o seu trabalho, né? Que a gente estava conversando antes. Em momento algum você parou 100% de trabalhar, Ale? Ou teve um momento que você teve que ir, ufa? Teve alguns momentos que eu fiquei mais quietinha mesmo, sem fazer nada, porque meu corpo não respondia. Na verdade, não é o corpo, acho que a mente mesmo estava muito atrapalhada, eu não conseguia ter concentração para nada, sabe? Concentração para nada. Mas realmente eu sou servidora pública, então assim, tive uma licença, isso me ajudou muito, né? Essa licença do trabalho, para poder voltar as atenções para mim, e eu fiz isso. Mas apesar disso, eu tinha outros trabalhos fora, que eu consegui manter porque eram trabalhos mais tranquilos, vamos dizer assim, né? Que são visitas a clínicas, né? Eu tenho um negócio próprio. Então, assim, isso foi mais tranquilo de manter, não me deu tanto gatilho, dor de cabeça. Eram atividades positivas e que manteve também, sabe, esse ciclo ativo dentro de mim, sabe? De não ficar totalmente parada. Isso é importante também, a mente ativa, lendo livros, né, fazendo esses trabalhos, foi super importante para mim. Entrei no Clube do Livro. Que bacana! Então, assim, o Clube do Livro me fez também manter essa regularidade de leitura, sabe? Então, todo mês a gente está lá discutindo livros, discutindo coisas diferentes. Então, assim, manter a mente ativa nesse sentido é importantíssimo, sabe? Bacana, bacana. Se você pudesse falar com mulheres que estão agora iniciando o tratamento, o que você diria? Olha, a primeira coisa é manter a calma, sabe? Porque é isso, como o tratamento ele varia de pessoa para pessoa, não adianta também a gente ficar muito tensa com outras mulheres, outras experiências. Então, assim, mantenha a calma. Mantenha os seus cuidados, mas é isso, o cuidado não só com o corpo, o cuidado com o corpo que eu digo é isso, seguir a orientação do médico, né, alimentação, treino, não só do corpo, mas da mente, sabe, manter esse trabalho mental, espiritual, elevado para poder equilibrar mesmo a sua vida, ter uma fé, é importantíssimo, sabe, uma rede de apoio, então manter a calma, sabe? A gente nunca está sozinho, então quando a gente precisa mesmo de um suporte, vai ter sempre alguém ali te ajudando. Então é isso, sabe? E se cuidar mesmo, não perder esse foco que é o nosso, né? Assim, se cuidar é você por você. Então assim, não deixa isso acontecer, sabe? Sim. Muito bom, Ale. Agora, antes da gente finalizar, porque a gente está, infelizmente, chegando no final da gravação, eu quero agradecer a Live Juiz de Fora, que é patrocinadora oficial do nosso podcast. Todo mundo que assiste ou escuta a gente, entra com o cupom Deixa Ela 10, tanto no site quanto nas lojas aqui de Juiz de Fora, que vocês têm o desconto da Deixa Ela Treinar. Você conhece a Live, Ale? Conheço, Opa! Tem vários roupas na Live. Muito bom. Mas vou usar esse cupom aí. Isso, usa mesmo. E a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido aqui, tá? Um hábito que te manteve viva durante o tratamento. Agradecer sempre, o hábito da gratidão.
A maior mentira que já te contaram sobre o câncer? Que o câncer é o fim. Na Nossa. verdade, ele é o recomeço. Excelente. Oi, gente, esse episódio tô arrepiando toda hora. Um conselho que você nunca mais esqueceu? Viva cada dia. O que você faz hoje que antes do câncer não fazia? Abraçar mais as pessoas. E uma palavra, o que é vencer? Renascimento. Lindo, Alê. Onde que o pessoal acha a Alê nas redes sociais? Se você quiser compartilhar também, né? Não sei. Sim, principalmente essas pessoas, eu acho que essas mulheres que têm um diagnóstico recente, que quiserem me procurar, eu assim me coloco à disposição mesmo para ajudar no que for possível, porque virou um propósito mesmo de vida, sabe? É um propósito meu estar aqui participando, fazer o Outubro Rosa, essas campanhas, porque eu acho que é importante a gente, sabe, se unir e dar esse apoio. Pode me procurar na rede social, Ale Marquito, me adiciona lá, que eu vou assim adicionar com todo carinho, todo prazer. Legal, Ale, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui compartilhar tudo isso que você viveu e continua vivendo, né? E vai viver muito ainda, muitas coisas boas para a gente acompanhar a sua história de vitória, né? E ser inspiração para muitas mulheres que às vezes têm desafios muito menores e acham que a vida está extremamente difícil, mas você tá ali sem romantizar, óbvio, né? Mas é uma inspiração de que vale a pena a gente lutar pelo aquilo que a gente quer, pelo aquilo que a gente acredita, quando é a nossa saúde, principalmente, a nossa vida. Vale muito a pena. E esse foi mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Hoje a Alessandra nos lembrou de algo que nenhuma campanha consegue ensinar sozinha. A prevenção começa com o autoconhecimento e a cura começa com a coragem. Se essa história te tocou, não guarda para você. Compartilha com uma amiga, com uma mãe, uma irmã ou uma colega de trabalho. Lembre alguém hoje de se tocar, de se cuidar e não de esperar o medo gritar para agir. Se inscreve no canal do Deixa Ela Treinar, deixa seu like e volta na semana que vem para mais uma história na quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify. Por aqui, a voz da mulher nunca fica em silêncio. Obrigada.